bem, né? Ótimo. Então, agora mais oficialmente, mais formalmente, né? Embora eu não sou formal em nada, né? Mas a gente tenta, né? Boa noite a todos. É assim, estou muito feliz, né, com a presença de todas as pessoas que eu falei, Magda, Lucimar, todas as que eu falei, Mariane, Karen, Andréia, o João Pedro, né? Todas as pessoas que estão aqui conosco, a Renata, a Fontes, agradecemos aí pela presença, né, a Cláudia e eu, com certeza, a gente está ensaiando essa live aí já há um tempo, né, faz exatamente, acho que é quase um mês que eu não faço nenhuma live em função do mês da secretária, que foi bem assim tumultuado, muita coisa, muitos compromissos, né, muitas palestras, então agora a gente está começando, retomando, né? E a Cláudia está aí para, né, para trabalhar com a gente hoje, falar um pouquinho sobre vários assuntos, né? Que eu sei que ela tem muita coisa para falar, ela sempre tem assim muito conhecimento para compartilhar, né? E assim, um agradecimento especial, né, para a Cláudia, porque a Cláudia é uma dessas minhas alunas assim que eu guardo no coração, que mesmo a gente tendo um período não estando tão próxima, né? Mas eu acho que a gente guarda muita coisa bacana de tudo isso, né? Tudo começou numa sala de aula, na FECAP, vamos abafar o ano, né? Não precisa, né, comentar esse lado, né? Deixa para lá. Deixar para lá, né? E era essa turma maravilhosa da Andréia, da Karen, da Angélica, né? Essa turminha assim tão especial, que conquistou meu coração assim logo de cara, que me deixou tão ambientada, né? E além das aulas, a gente começou a ter assim, encontros também fora da faculdade, né? Tomar o nosso chopinho, o nosso cafezinho, almoçar juntas, e tudo isso nos aproximou muito. Então, a gente acabou sabendo um pouco da história, fomos assim, em vários casamentos, né? Eu fui no casamento, acho que de todas, né? Acho que exceto da Karen, que eu não fui, mas eu fui no da Angélica, eu fui no da Cláudia, eu fui no da Andréia. E isso é muito legal, né? Essa proximidade com pessoas tão bacanas. E isso que eu peço sempre, né? Continuar encontrando, né? Reencontrando é muito, muito, muito bom. E para falar, né, da trajetória dela, né? Eu deixei para ela falar, né? Eu podia apresentá-la com todos os louros da fama, porque ela merece, né? Ela, além de ser uma excelente aluna, que eu tenho que enfatizar isso, né? Uma aluna que você dava atividade, ela entregava tudo direitinho, debatia quando ela não achava aquilo correto, quando ela sempre fez isso, né? E isso é muito legal porque ela trouxe muito conhecimento para a sala, para muitas pessoas que ainda não trabalhavam ou que estavam começando a trabalhar, a trilhar aquela carreira, porque ela já tinha uma experiência, né? Então, tudo isso ela vai contar para a gente. Então, Clau, se apresente, né? Fala aí quem é você, o que você pode contar um pouco da sua trajetória, como é que você começou no secretariado, porque é importante, principalmente para os alunos, né? Para as pessoas que estão iniciando, saber, né? De onde, né? Nós começamos, né? Qual foi o momento que nós tomamos essa atitude de entrar num curso, de fazer esse trabalho? Eu acho que isso faz com que as pessoas se inspirem nesses modelos e comecem até a perceber que nem tudo, né, é flor, né, que a gente passa por muitos problemas, que nós temos muitos obstáculos, mas que a gente está aí firme e forte. Então, a palavra é sua, minha amiga. Fique à vontade. Obrigada por essa oportunidade. Eu estou muito feliz de estar aqui com você sempre. Adoro fazer coisas com você, você sabe disso, né? A nossa amizade extrapolou a sala de aula e dura esses anos todos. E eu sou muito feliz com isso. Eu fico muito honrada com a sua amizade. Muito obrigada mesmo e obrigada especialmente por esse convite. Eu vou contar rapidinho, porque é uma longa história, né? Eu decidi que eu queria ser secretária muito cedo na vida. Eu tinha 14 anos, eu trabalhava numa rádio e lá tinha uma secretária e eu achava maravilhoso o que ela fazia, achava lindo. E aí eu perguntei para ela, o que eu preciso saber para ser como você? E ela disse assim, você precisa aprender datilografia. Olha quanto tempo faz isso. E aí eu fui fazer um curso de datilografia. Na minha cidade tinha uma escola importante, uma escola grande,
e eu fui fazer curso de datilografia, eu aprendi a, né, digitar, hoje é digitar, com os 10 dedos, sem olhar, então é aquela coisa, né, aquela imagem da secretária antiga, que datilografava assim, com os cotovelos, né, junto do corpo, aquela coisa assim, sem olhar, e 60 toques por minuto, participei de concurso a vida inteira, e foi uma habilidade que me proporcionou muitos empregos, mesmo antes de eu ir efetivamente para o curso de secretariado. Então, como vocês sabem, o curso de secretariado, infelizmente, ainda hoje é uma atividade que pelo menos a princípio, não exige nenhuma, não tem assim uma barreira de entrada, como advogado, como médico. Você começa e vai, né? Então, eu comecei assim, começa e vai. Quando foi promulgada a lei, eu tinha 15 anos, então, quando eu comecei a trabalhar como secretária, eu nem sabia que tinha lei, nem sabia o que era isso direito. Mas, enfim, e aí eu comecei a trabalhar, continuei trabalhando nessa rádio, depois eu fui trabalhar em vários lugares, e por conta das coisas da vida, eu não pude ir para a faculdade quando eu terminei o ensino médio. E não pude ir para a faculdade durante muito tempo. Eu só consegui ir para a faculdade de secretariado, eu tinha mais de 30 anos. Eu já trabalhava, tinha um ótimo emprego, eu tinha conseguido um bom emprego por conta das minhas experiências anteriores, e aí sim surgiu a oportunidade. Então, eu já tinha filho grande, eu já tinha a minha casa, eu já tinha uma vida, né, e já tinha uma vida profissional, e então eu entrei na faculdade de secretariado com o único objetivo de não perder o emprego, que o meu emprego era muito bom e eu não queria perder o emprego, mas eu não tinha faculdade. Então eu falei assim, eu vou fazer uma faculdade só para não perder o emprego. Iludida, né? Essa faculdade foi um divisor de águas na minha vida, porque não só eu não perdi o emprego, como eu fui promovida e como surgiram uma porção de oportunidades maravilhosas a partir daí, né? E com certeza aparecer a oportunidade de ser professora surgiu daí, né? Se eu não tivesse feito a faculdade, olha quanta coisa teria deixado de acontecer na minha vida. E, obviamente, que fazer a faculdade foi um divisor de águas na minha vida, porque me colocou em contato com a parte formal do secretariado. Eu tive acesso à informação. Então, assim, fazer a faculdade fez diferença para mim, mesmo com mais de 30 anos, né? E você lembra, a gente conversava sobre isso na aula, e naquela época o perfil de alunos era diferente, né, Val? Não eram pessoas tão jovens, né, que chegavam no curso de secretariado. Era gente que já tinha experiência e que estava buscando o registro profissional, a certificação. Hoje em dia é um perfil completamente diferente, né? Muito, muito. Que decidiram e que já entram no secretariado bem jovens, né? Naquela época era diferente. E a gente falava muito sobre isso, né? Olha, não importa a sua idade, importa que você está buscando melhorar a tua condição profissional, melhorar a tua capacidade. Capacidade intelectual todo mundo tem, mas a aplicação dessa capacidade. Então, foi isso. Eu fiz a faculdade, fui promovida no trabalho, consegui uma promoção, consegui uma posição na presidência da empresa. Eu trabalhava na Bolsa de Valores e eu fui alçada, né? Eu fui promovida primeiro para uma área específica, como secretária mesmo, secretária executiva, e depois como secretária executiva da presidência. E aí teve lá um processo de fusão, aquisição, vocês sabem como essas coisas acontecem, eu fui demitida. Eu fui para os Estados Unidos, passei um ano lá para melhorar o inglês. Quando eu terminei a faculdade, tem uma história interessante que é importante contar. Quando eu terminei a faculdade, eu não sabia muito bem como continuar os estudos. Na época não tinha pós-graduação em assessoria executiva, não tinha assim muitas opções na área. E aí eu cheguei para o meu chefe, que hoje é um grande amigo, e eu falei assim para ele, o que você acha que eu devo fazer? Eu faço uma pós-graduação na área que nós atuamos aqui na empresa, para eu poder ajudar melhor vocês, ou eu faço uma pós-graduação em administração? O que você acha que eu faço? Ele olhou bem para mim e falou assim, você gosta de ser secretária?
Eu falei, eu amo ser secretária. Eu não teria escolhido outra profissão na vida. Ele falou assim, então, se você quer continuar sendo secretária, vai estudar inglês. Invista, se você está com bala na agulha, né? Se você está com dinheiro e tempo para estudar, invista no inglês. Porque sem inglês você não vai muito longe. Olha só. Ou Poxa. seja, eu tinha feito a faculdade para não perder o emprego, eu consegui, fui promovida, bacana. Mas o que ele estava me dizendo ali? Se você não aprender inglês, você continua na mesma. É verdade. Não Foi tem, não quando eu tem ascensão. investi, e foi quando eu investi no inglês. Eu contratei um professor particular, eu fiz aula com ele 1 ano e meio, e aí teve lá todo o processo de fusão da bolsa, e eu fui demitida no processo de fusão e fui para os Estados Unidos, né? Eu fui para ficar 4 meses e acabei ficando 1 ano, e eu voltei de lá fluente, né? E esse foi um outro divisor de águas na minha vida profissional, por 2 motivos. Primeiro, porque assim que eu cheguei no Brasil, que eu comecei a procurar emprego, o meu salário já tinha duplicado. O Olha, salário oferecido para pessoas fluentes já era o dobro do que eu ganhava mais de 1 ano antes. A segunda coisa que aconteceu, e que foi muito legal, e que eu achei que eu era o máximo, foi que eu pude escolher o emprego que eu queria. olha só. Ou seja, me deu liberdade. Eu podia recusar emprego, né? E a terceira coisa que foi muito legal, em vez de eu procurar, eu comecei a ser procurada. Nossa, Durante muitos anos, depois que eu voltei dos Estados Unidos, pelo menos 2, 3 vezes por ano, me ligava um headhunter procurando uma secretária executiva com experiência e que fosse fluente em inglês. Então, assim, eu preciso continuar essa conversa de como é importante você aprender inglês, não. né? É verdade. É E muito aí bom. voltei para o Brasil, consegui emprego aí eu comecei a trabalhar em multinacional, e uma coisa que eu tinha como um direcionador do que eu ia fazer e de que emprego eu ia conseguir, eu investi muito tempo, muito dinheiro para aprender inglês e para desenvolver as minhas habilidades como secretária. Eu não aceitava emprego que eu não fosse registrada como secretária, afinal de contas eu tinha uma certificação, então vinha com esse papo para mim de assistente administrativo, assistente executivo, não, é secretária executiva, que é a minha profissão. E a segunda coisa, que era um direcionador para mim, tudo bem, vocês estão pedindo secretária bilíngue. Qual é a quantidade de inglês que você usa no dia a dia? Aqui a gente não usa, a gente só está pedindo, porque quando você faz esse tipo de pergunta, dá uma pressionada, o selecionador ele tem que abrir o jogo, Sim. né? Então, a gente não usa muito inglês. Então, não, muito obrigada, eu não quero. Porque eu conheço uma porção de gente que não é que perde tempo, ganha tempo, vai lá, faz um curso, usa o seu tempo, gasta dinheiro porque é muito caro, às vezes gasta as economias de uma vida inteira para estudar inglês, aceita o emprego porque ele parece bom, não usa o inglês. E aí, isso se perde, não tem como não perder, você acaba esquecendo, né? Você não perde a fluência, mas você esquece palavras, você esquece as expressões. Então, assim, para mim era inegociável que eu fosse registrada como secretária executiva e que eu fosse usar o inglês efetivamente, tá? Então, eu trabalhei na Brown-Forman, que é o fabricante do whisky Jack Daniels. Depois eu fui para Clifford Chance, que é uma consultoria jurídica inglesa, que está no Brasil firme e forte há muitos anos. Depois aí eu saí para fazer o mestrado, e depois, quando eu voltei para o mercado, eu fui para Roland Berger, que é uma consultoria estratégica. Ela é alemã, originalmente alemã, mas é uma consultoria que faz concorrência com a Bain, com aquelas outras, agora eu não lembro o nome, Merrill Lynch, essas grandes conhecidas. Ela é mais conhecida lá fora, mas ela tem uma representação no Brasil bem importante há vários anos. Ela só não é a mais conhecida, mas ela é forte no mercado. E aí, quando eu estava na Berger, eu já era casada. Eu não casei enganada, vou dizendo logo.
Meu marido sempre falou, desde a época que a gente se conheceu, que ele tinha o desejo de voltar para o Japão. Ele já tinha morado aqui mais de 15 anos e que ele tinha o desejo de retornar ao Japão. Por que que ele estava no Brasil? Quando teve a crise do subprime em 2008, nos Estados Unidos, o Japão, hoje não é tanto, mas eu diria que é ainda bastante dependente financeiramente, economicamente dos Estados Unidos. E assim, se os Estados Unidos têm um espirro, o Japão está com pneumonia. A coisa era um nível, né, de dependência de importações e tal, e de trabalho. E foi exatamente o que aconteceu. Os Estados Unidos caíram, o Japão morreu. Sabe, estava respirando por aparelhos e a crise afetou particularmente a comunidade brasileira, que era muito grande naquela época, beirando aí os 400 mil brasileiros vivendo aqui no Japão naquela época, e muita gente ficou desempregada, e foi uma época assim muito, muito difícil, porque as pessoas não estavam preparadas para aquilo, os japoneses não estavam, mas os japoneses, eles têm uma cultura de prevenção. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Então, os japoneses não foram afetados, teve muita dificuldade, mas não tanto quanto dentro da comunidade brasileira. Para vocês terem uma ideia, ela diminuiu pela metade naquela época. Né? Então, de 400 mil pessoas que viviam aqui, brasileiros que viviam aqui, caiu para 200 mil, né? E os 200 mil que ficaram passaram, assim, bastante aperto, de gente, assim, aperto do nível de gente morando embaixo de ponte, de gente morando com a família inteira dentro de carro. Nossa. Gente indo embora para o Brasil, abandonando o apartamento que morava com um gato dentro. Meu Deus do céu. E vai embora, deixava o carro no aeroporto, entrava no avião e ia embora para o Brasil, o carro está lá no aeroporto até hoje. Entendeu? Então a crise pegou os brasileiros assim, bem de calça curta. Não foi exatamente o caso do meu marido, ele estava trabalhando, ele foi um dos últimos a serem demitidos e ele conseguiu. Não era um emprego para ganhar o que ele ganhava, mas ele conseguiu um emprego que dava para ele se sustentar, dava para ele pagar o aluguel, comer, enfim, né? Então era como se ele tivesse uma vida muito confortável e passou a ter uma vida regrada. Mas ele conseguiu sobreviver, mas aí ele tinha a filha estava no Brasil, ele fazia tempo que não via a filha, queria vir ver a filha, acabou indo para o Brasil, e aí a gente se conheceu nesse meio tempo. Então eu não casei enganada, eu sabia que em algum momento ia rolar essa coisa de Japão, eu só não esperava que seria tão rápido, porque eu casei em 2013, né, em dezembro de 2013, e ele já começou a falar da gente viajar no finalzinho de 2014, quer dizer, um ano depois. E aí a gente já começou a se preparar. Foi meio de supetão, porque aí ele teve uma dificuldade, ele teve um problema aqui de visto que ele precisava vir resolver, e quando ele chegou aqui, ele encontrou um cenário muito favorável, né, de trabalho, a economia já recuperada, emprego pleno. Aqui eles vivem uma situação econômica que se chama pleno emprego, ou seja, não falta emprego. Se você quer trabalhar, você estala o dedo e vai. Agora, na pandemia, deu uma caidinha, mas depois a gente fala disso também, deu uma caidinha, mas assim, não é uma coisa que, oh meu Deus, eu não arrumo emprego em lugar nenhum. Não é assim. É que você não pode escolher, né? Então, você quer um emprego para trabalhar pouco e ganhar muito, você não vai encontrar. Com certeza. Né? Mas não falta emprego. E aqui tem alguns momentos que eles vivem momentos de deflação, né? Então, as pessoas economizam mais do que gastam, as famílias gastam menos dinheiro do que deveriam, isso causa deflação. Então, a gente veio, ele veio em agosto de 2015, então preparou a documentação e tal, veio em agosto de 2015, eu fiquei para trás, uma para decidir se eu queria mesmo vir, porque não é uma decisão fácil, gente. Não é uma situação que você fala, eu vou para a praia, eu vou para a Fortaleza, como é o caso da minha família. Você vai para o outro lado do mundo e você vai deixar tudo para trás.
E quando eu digo tudo, é literalmente tudo. Eu cheguei no Japão com 2 malas de 30 quilos. Então, eu Nossa, deixei uma vida para trás, né? E cá estou, né? Essa sou eu, secretária executiva que veio para o Japão e estou aqui. A vida é assim, né? Dá umas voltas na gente. é verdade, né, Cláudio? Nossa, muito, muito bonita a história, né? É, assim, uma história de motivação mesmo, né? Porque muita coisa foi acontecendo e você foi, aproveitando as oportunidades, né? Isso é que é legal, né? Quando você fala das empresas que você trabalhou, quando você diz também que você tem orgulho da profissão, isso fica assim muito, muito forte na tua fala. Não aceitava trabalho que não tivesse o meu registro correto, né? Porque você estava competitiva, porque você tinha o inglês a seu favor, né? Então, isso é muito importante, né, para as pessoas que estão assistindo. Eu vi que tem várias alunas aí, a Juliana Furiato está aí, que é minha aluna do Morumbi, a Patrícia Chagas, né? Então, tem alunos aí que é muito bom ouvir isso. É uma injeção de ânimo para, né, para mostrar que realmente é necessário, que não adianta você ficar tentando, ai, não, mas eu não consigo porque eu não consegui estudar ainda. Tem que meter as caras, porque senão a gente não consegue sair do lugar, né? Clau, e aí, como é que você chegou, por exemplo, você contou um pouco da... Depois você vai contar onde você mora no Japão, hein? Para nós, hein? Que nós estamos curiosos a saber, né? Eu já sei porque a gente conversou antes. Mas, assim, como é que você chegou na área de educação? Porque até então, você falou assim, olha, eu estava lá na faculdade, se eu não tivesse ido para a faculdade, talvez eu não estivesse e tal, né? Como é que esse bichinho da educação te mordeu? Porque ele morde, né? Ele Ele morde, mora. ele pica e depois a gente não consegue mais sair, né? Você tenta sair, mas o negócio não sai de você, né? Não tem como. Verdade, é verdade. É, em 2006, eu entrei em 2006 a seu convite, né? Foi a minha primeira experiência formal, na verdade. Ao longo da vida eu já tinha ensinado inglês, já tinha ensinado outras coisas, mas assim, de uma forma muito informal e de uma maneira muito desorganizada. Então, não era uma coisa que eu acreditava que eu fosse capaz. E eu recebi o incentivo de uma outra professora nossa, a Alzira. Teve um trabalho que a gente fez para a Alzira e é um trabalho que eu acho que ela faz até hoje. Em algum momento do curso de inglês, dentro do secretariado da FECAP, ela pede para as alunas fazerem uma apresentação da própria empresa. E eu fiz uma apresentação, na época eu estava na Bolsa de Valores, fiz uma apresentação da Bolsa de Valores, e no final da apresentação ela falou assim para mim, Cláudia, é sério, você deveria pensar em seguir a carreira acadêmica. E eu falei para ela, de jeito nenhum, eu não levo jeito. Ela falou assim, se você não leva jeito, quem leva? E aí a classe concordou e tal, mas era aquela coisa de faculdade e tal, ficou por isso mesmo. E aí, quando eu terminei o curso, estava passando por um período difícil na Bolsa de Valores. Eu lembro que eu liguei para você e falei assim, Val, tá super esquisito aqui, o que é que eu faço? Aí você falou assim, por que que você não vem dar aula? Eu falei, porque eu acho que eu não levo jeito. E você falou a mesma coisa que a Valquíria. Ela falou, Alzira. Cláudia, Alzira, perdão. Ela falou, você falou assim para mim, Cláudia, você leva muito jeito. Por que você não experimenta? Eu falei, a título de experimentar, vamos lá. Porque eu queria encontrar um plano B, né? E aí, você me indicou para um concurso público na ETEC Albert Einstein. Eu passei no concurso e comecei dando aula na Albert Einstein. E aí, gente, sabe aquela coisa assim que o universo conspira? Parece que estava esperando aquele momento. Porque na sequência apareceu o Senac, eu fiquei no Senac 4 anos. Na sequência apareceu a FECAP, que eu fiquei 10 anos, e depois ainda apareceu a Sumaré, a Unip, apareceu prova de concurso. E aí foi. A coisa só foi. Muito bem. E aí eu fiquei esses anos todos dando aula nas faculdades, fui para a Unip, fui para a FECAP, fui para Sumaré, onde eu efetivamente entrei em sala de aula. E aí venho para o Japão com essa experiência, tanto de secretariado quanto de
na educação superior, né? Que, aliás, eu gosto muito e gosto mais. Eu adoro ensinar adulto, né? E aí eu chego aqui com esse currículo e eu preciso fazer um parênteses aqui. Quem sabe, e se você quiser abrir seu microfone e me responder, quem sabe qual é o destino profissional de quem vem para o Japão? A pessoa que imigra para o Japão, ela vem para cá para fazer o quê? Quem sabe? Quem sabe me responder? Nenhuma aposta? Deixa eu abrir o chat aqui para ver. Ok, nenhuma aposta. Vocês que pensam que a pessoa vem para o Japão porque é rica, a pessoa vem porque é pobre. A segunda coisa, você que pensa que a pessoa vem para o Japão para trabalhar em grandes empresas, na sua área de formação e... Não. E terceiro, você acha que a pessoa vem para fazer o que ela quer? Ela vem, minha gente, para trabalhar em fábrica, para ser operário pé no chão, chão de fábrica mesmo, daquele estilo que não pode falar, é só trabalhar. E, trabalha muito, muito, no mínimo 12 horas. Hoje em dia já está limitado a 12. Você faz 8 horas de TADE. Perdão. O que é TADE, gente? Desculpa. O que é TADE? Nossa, esqueci. TADE é assim, quando você é o seu horário de trabalho. Então, TADE é quando você trabalha, por exemplo, das 8 às 18. Isso é TADE, tá? E aí depois vem o Zangyo, que é o hora extra. Desculpa. Zangyo, gostei. Eu preciso falar a palavra em japonês para lembrar em português. Por favor, me desculpem, isso não é soberba. É que a gente fala tanto que acaba misturando, né? E aí você faz horas extras, no máximo 4. Então, a jornada aqui hoje está limitada a 12 horas. Mas o meu marido conta que ele já chegou a trabalhar 18 horas num único dia. Por vários dias. Então, é puxado. Então, não pense vocês que eu cheguei aqui linda e loira, achando que eu ia conseguir um emprego na área de secretariado. Isso não aconteceu por um simples motivo. Antes você vai perguntar assim, ué, mas você não é fluente em inglês? Aí não é um país super globalizado que faz parte do G8 e não fala inglês? Não fala inglês. Por incrível que pareça, não fala inglês. É um país onde não se fala inglês, né? E daqui a pouco eu vou contar qual é o inglês que se fala aqui. E aí eu chego aqui, não falo japonês, obviamente, não falo japonês até hoje. O meu inglês, apesar de muito bom, não é suficiente para trabalhar. E eu falo português. A comunidade é grande, mas e daí? E daí? E aí eu fui trabalhar na fábrica, trabalhei na fábrica por um mês, e aí meu marido foi matricular minha filha na escola japonesa aqui, que ela veio com 15 anos, ele foi matricular ela na escola brasileira. Aqui tem escolas brasileiras autorizadas pelo MEC, tá? Então você estuda, lá se fala, é um pequeno Brasil. Lá se fala português, você aprende as matérias do Brasil, português, matemática, geografia, história, tudo como se você estivesse numa escola brasileira. Então, tem desde a educação infantil até o ensino médio. E eu fui trabalhar numa escola dessa como coordenadora do SENAC. O SENAC tem os polos à distância, e aqui tinha um polo à distância. E não era o SENAC propriamente dito, era uma representação. Então, eu não era funcionária do próprio SENAC, eu era funcionária da escola, mas eu trabalhava para o SENAC, com os cursos técnicos do SENAC. E foi maravilhoso, foi 1 ano e meio maravilhoso, de muito aprendizado. E a partir daí, eu abracei a educação definitivamente. Porque quando eu estava no Brasil, eu estava em cima do muro, porque eu amo ser secretária.
E aí eu não conseguia me decidir, né? O que que eu quero fazer? Eu amo ser secretária, mas eu amo ser professora e passei esses anos todos em cima do muro, mas aqui eu tive que fazer uma decisão, porque como são duas situações. Uma, que eu não ia conseguir ser secretária numa empresa, mesmo uma empresa internacional, porque eu não falo japonês. Todas as vagas que aparecem e que eu tenho condições, o LinkedIn manda para você, né? Ah, você tem X% de chance de conseguir essa vaga. Então, o meu índice de possibilidade de conseguir a vaga é sempre alto. Mas aí eu vou ler a descrição do cargo, tá lá. Japonês. Japonês nível tal. Japonês, leitura, não sei o que, nível tal. São 5 níveis. Começa no N5, que é o mais básico, que não serve para nada. É só para você fazer a prova. É um simulado, é para você ver como é que é a prova. Porque você falar que você tem N5 não quer dizer nada. N4 melhorou um pouquinho, mas também não serve para colocar no currículo. Começa a melhorar no N3. E aí você vai. N2 é o que todas as empresas pedem, que aí você já tem um nível de conversação. Agora, o bacana mesmo é você ter N1. Mas aí, N1, você sabe ler 3.000 kanjis, você sabe todos os caracteres, você lê, você fala, você escreve, você faz tudo. Top das Né? galáxias, É né? o top das galáxias. Então, você ter N1, você tem acesso. Você, com o N1, você só não consegue fazer concurso público. Porque aí, para fazer concurso público, você tem que ser naturalizado, né? Mas, por exemplo, as prefeituras, elas abrem vagas de... Ai, como que é o nome em português, gente? Ai, de novo. Ai, ai, ai. Enfim, terceirizado, perdão. Terceirizado, elas abrem vagas para concurso de terceirizados para as pessoas trabalharem como intérpretes na prefeitura. Então, olha quanto cartaz que a gente tem aqui nessa cidade. Você vai na prefeitura e tem intérprete de português. Você não precisa se preocupar que o meu problema não vai ser resolvido porque eu não falo Nihongo. Não, tem uma pessoa lá, na verdade tem várias, né? Tem várias pessoas, vários brasileiros que trabalham na prefeitura, trabalham nos órgãos públicos para dar assistência para os brasileiros que vivem aqui no Japão. Então, fazer o N1, para mim, vale a pena, eu estou estudando já, né? De vez em quando eu posto, aí ontem mesmo eu fiz um story, né, estudando japonês. Então, eu fui pega, né, de uma vez por todas pela educação, e aí, a partir dessa experiência no Senac, eu conheci muita gente aqui na minha cidade. Eu conheci, inclusive, o cônsul brasileiro aqui na cidade de Hamamatsu. E, assim, fizemos uma amizade além do profissional. Então, uma pessoa com quem eu tenho proximidade, não só proximidade profissional, mas eu tenho amizade. E através dele eu conheci muita gente da educação. E fui trabalhar em escola brasileira, fui trabalhar em escola japonesa que ensina inglês, e aí eu abracei essa causa, assim, com todas as minhas forças. Então, hoje, eu sou professora de inglês aqui no Japão. É isso. Bárbaro, que bárbaro. Algumas pessoas escreveram aqui, né? A minha aluna Kathleen, né? Ela colocou Japão, fala pouco inglês mesmo, tem que aprender a língua, né? A língua deles, o japonês mesmo. Ela falou que está treinando já no N3. A Kathleen, né? É minha aluna do segundo semestre. Ô, Cláudia, antes de falar aqui de um outro comentário, o seu marido está em que nível aí do japonês? Qual nível? Meu marido é N3, Aham. mas por conta dele falar japonês, ele fala e escreve um pouco, ele conseguiu um emprego fora da fábrica. Puxa, que É bom. operacional, meu marido é motorista de caminhão, Aham. mas ele tem uma posição um pouco privilegiada, é só um pouco. Ele tem uma posição um pouco privilegiada, porque ele não trabalha dentro de fábrica, ele pode fazer o horário dele, ele tem alguns privilégios, né? Ganha um pouquinho melhor, não é assim muito mais. Se for comparar mesmo, é a mesma coisa.
mas ele tem algumas vantagens do que quem trabalha em fábrica. Quem trabalha em fábrica é bem complicado. Para Puxado, falar, né, Cláudia? além de ser um trabalho difícil, pesado, um ambiente muito tóxico. Porque eu vou Imagino. falar uma coisa para você, Val. É uma combinação muito perigosa, eu diria, de pessoas com pouca instrução, porque quem vem para cá não são pessoas que têm muita instrução. É claro que você tem pessoas com nível superior, é claro que eu não estou generalizando e também não estou criticando, não é isso, é apenas comentando um fato. Você tem pessoas com pouca instrução, é uma coisa número 1. Coisa número 2, pessoas sem instrução que veio do Brasil de comunidades, que veio do Brasil de uma condição de vida bastante difícil, ou já está aqui no Japão há muitos anos e tem filhos e netos que cresceram aqui. Essas pessoas que cresceram aqui e falam português, elas só falam português. Elas não sabem ler nem escrever, elas não conhecem a história do Brasil, elas não entendem a cultura do Brasil, elas só falam português. Porque elas Então, nasceram aqui, né? porque nasceram no Japão, porque nasceram aqui. Muitas delas foram estudar em escola japonesa, são fluentes em japonês, de ler, escrever e falar, mas infelizmente não, por razões diversas que não dá para a gente comentar, enfim, porque não é esse o tema, não continuaram os estudos. E não continuaram os estudos por quê? Por várias razões, mas principalmente porque ir para a faculdade aqui é muito caro. Né? É igual nos Estados Unidos. A criança nasce, você abre uma caderneta de poupança para ela ir Para para a faculdade. estudar, né? E aí, a cada ano, os pais, os avós, os tios, né, vão fazendo aportes, né, vão ajudando, e aí ela chega na idade para a faculdade, ela pode pagar. Aqui é a mesma coisa. Não tem ensino público gratuito aqui. Ele é mais barato. Então, a opção de muitos pais brasileiros por colocar as crianças na escola japonesa é econômica. A escola é mais barata do que a escola brasileira. Mas, por outro lado, você acaba perdendo o contato com a cultura brasileira. Então, é uma decisão muito difícil. Com certeza. Muito, muito Mas, difícil enfim, mesmo. esse foi o motivo pelo qual eu fui picada pelo bichinho da educação, né? E amo o que eu faço, adoro e acho que não vou mais sair da educação, embora Com eu ame certeza. Já não é mais plano B, né? Agora já é plano A, né? Tem uma colocação aqui da Adriana, eu acho que a Adriana é minha aluna, né? Adriana Tomomi Senda. Ela falou que eu tenho N1 depois de 3 tentativas. Ela sabe, difícil, né? ela está no nível, né? É difícil, né, Adriana? Deve ser Sabe o que eu tô muito passando. difícil. E tem um comentário também da Fernanda Tereza aqui. A Adriana foi minha aluna mesmo, ela é da FMU, deve estar terminando o curso já. Acho que muito interessante o que a Fernanda colocou. Acho que podemos afirmar que o secretariado. Opa, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Aqui. Acho que podemos afirmar que o secretariado e professor, né, está interligado, né? Porque ambos, né, têm paixão por servir e ensinar, aprender e compartilhar. É isso aí, Fernanda, muito bom o seu comentário mesmo. E é isso mesmo, né? O secretariado, né, o que me levou também a lecionar foi o secretariado. Eu não consigo também desvincular, né? Ambos, para mim os dois estão ligados, né? Quando eu entro numa sala de secretariado e falo da minha trajetória, é como se eu estivesse dentro do trabalho ainda como secretária, mesmo não estando hoje, né? Estando do outro lado da mesa, mas traz essa paixão, esse servir, né? A gente serve os alunos, nós queremos o servir de ser útil mesmo, né? E não de serviçal, mas o servir de ser útil. E a gente é útil na educação, né? Eu vejo por tudo que eu tenho passado durante esses anos, né? E aprender sempre, a gente aprende com os alunos a todo momento, né? Como a gente está aprendendo muito com você hoje aqui. Deixa eu ver aqui, Fabiana. É incrível também, sou apaixonada pelo secretariado e também lecionar no secretariado. Paixão sem volta. É uma professora
da ETEC de Mogi, falando aqui. A Gerlânia, que é minha aluna também, da FMU, ela diz assim, essa paixão é visível em seus olhos, professora. É mesmo. Eu falo que eu inspiro, né? Inspiro o secretariado, respiro o secretariado, né? Como a Cláudia também, né? Que é muito interessante que a trajetória dela é bem parecida com a minha, né? Com relação exceto que eu não fui para o Japão, nem fui morar nos Estados Unidos. Mas eu fiz, Ainda tem tempo. na educação, até no mestrado, né, Clau? A gente estava ali, É, né? Eu entrei, depois ela entrou, foi muito legal tudo isso também, né? Muito bom. Agora vamos é, aqui, pode falar. Quer falar? não, eu só queria fazer um comentário em relação a ensinar outras secretárias. Eu tenho tanta paixão pela profissão que ensinar outras secretárias era só parte do que eu fazia como secretária, porque eu achava super importante eu ser capaz de treinar outras pessoas para continuar o que a gente já tinha feito. Porque gente para botar para baixo, que era aquela história que eu falava nas palestras, cadê o pessoal de administração? Yay! Cadê o pessoal de economia? Cadê o pessoal de secretariado? Aqui. É, com a A mãozinha quase seminário, não, né? Assim, a mãozinha bem quase escondidinha, né? escondida, né? Escondido, saindo Com assim. vergonha. E aí eu falava assim, gente, cadê o secretariado? O secretariado, por favor, se manifestem e tal. E o que pagava o meu salário como professora? Era quando o aluno chegava para mim e falava assim, a aluna, né? Chegava para mim, que eu tive alunos também que estão aí firmes e fortes, né? A aluna chegava para mim e falava assim, professora, eu apliquei aquela técnica que você ensinou e deu certo. Eu apliquei aquela técnica que você, eu fiz aquela recomendação que você deu e meu chefe gostou tanto que tal. Agora, o dia que eu ganhei todos os anos de trabalho, todas as chateações que eu passei na vida, foi o dia que eu tive uma aluna que ela começou o semestre, ela era faxineira do escritório. E ela falou assim para mim, professora, eu estou aqui porque o meu chefe mandou eu estar, porque ele quer me promover. Só que sem faculdade é uma política da empresa e ele quer me tornar a secretária dele. Só que eu não acredito que eu seja capaz. Eu sou faxineira. Eu falei assim, isso não quer dizer nada. Você quer fazer isso? Quero. Muito bem. E aí ela continuou o curso, eu estava sempre perto, né, ajudando e tal. Eu dava aula no primeiro ano só, então os 2 primeiros semestres da Sumaré, depois as meninas seguiam o caminho e a gente não se encontrava mais como professor e aluno. Eventualmente eu dava umas aulas lá no último semestre, mas era muito raro. E um dia eu estou na sala de aula, essa menina bate na porta, assim, desesperada. Professora, professora, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu falei, nossa, né? Deve ser uma coisa séria. E aí eu saí da sala para ir ver o que ela queria. Ela falou assim, professora, eu vim aqui te contar. Eu nem terminei a faculdade. E meu chefe não só me tirou da faxina, como agora eu sou secretária executiva dele. Nossa, que show, né, Clau? Gente, olha, eu não tenho palavras para dizer a gratidão que ser professora me traz. É É muito muita lindo. gratidão. Porque você ser capaz de transformar a história das pessoas, gente, isso é muito sério. E eu não falo isso, ai, olha que orgulho, olha como ela. Não, não é. É muito sério você ser capaz de transformar a vida das pessoas. E eu acho que o secretariado pode fazer isso. E É é uma verdade. profissão que as pessoas olham com tanto desdém, é uma profissão que as pessoas fazem tanta questão de diminuir, as próprias secretárias, as próprias estudantes. É triste você ouvir de uma estudante, ah, ah, e aí eu amava, eu vou falar uma coisa feia, tá? Eu vou fazer uma coisa feia, mas no primeiro dia de aula, eu fazia questão de falar esse tipo de coisa, porque quem não era da área já saía fora de cara. É verdade. E eu falava bem assim: olha aqui, secretariado é uma profissão séria, com lei de regulamentação, nós temos curso superior, e pá, ia pontuando.
E aí eu dizia assim, se você está aqui pelo inglês, tá na hora de você pegar aquela porta ali e sair fora. Para isso tem cultura inglesa, tem Berlitz, tem outras. Se você está aqui pelo emprego, vai procurar emprego de outra coisa. Se você está aqui pelo salário, depende do que você é capaz de fazer, nem vou falar nada. Agora, se você está aqui porque você acredita que esta é uma profissão séria, de gente capacitada, que pode entregar um trabalho inovador, autoral, e que vai transformar a vida de alguém, você pode ficar. E aí sempre tinha, ai, mas eu fiz o curso de não sei o quê, e aí eu acho, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí você vai desbancando a pessoa. De duas uma, ou a pessoa te ama e fica, ou a pessoa te odeia e vaza. É verdade. E assim, com todo respeito, gente, ninguém é obrigado. Por que eu gosto de dar aula na faculdade? Porque na faculdade você não é obrigado. Você não é obrigado a ir para a faculdade. Você é obrigado a ir até o ensino médio. Agora, para a faculdade, ninguém é obrigado. Então, estava na sala de aula e eu falava, está aqui quem tem que estar, quem quer estar. Eu não vou ficar pagiando adulto. Eu não vou ficar falando, estuda bem. Ai, olha, você precisa aprender. Eu não. Você quer colar? Cole. Eu não vou atrás de você. Agora, não deixa eu pegar, né? Porque aí eu tenho regras da faculdade para cumprir. Mas o que eu quero que você pense é, que profissional que você quer ser? Você vai colar na minha matéria, que é a matéria do curso, você vai colar na minha matéria? Que profissional você quer ser? Qual é o comprometimento que você tem com a profissão? Então, assim, quando eu brincava 1,5 metro de pura ousadia, era por conta dessas coisas, porque eu precisava dar um choque de realidade nessa pessoa para ela acordar para o fato dela parar e pensar, é isso mesmo que eu quero para a minha vida? Eu quero mesmo ser secretária e enfrentar todas as dificuldades que a gente enfrenta, todo o preconceito que a gente enfrenta, sem gostar? Para depois eu sair falando mal? Verdade. Entende? Então, eu tentava combater isso, assim, logo no início, e de fato aconteceu. Aconteceu inúmeras vezes. Na verdade, acontecia todo semestre, né? Já tem uma quebra. Começam, sei lá, 50 alunos e vai diminuindo. Ao longo do primeiro semestre já tem uma quebra. É normal. Mas eu dava uma forçada. Porque eu acho que a pessoa tem que ser feliz. Eu acho que a pessoa tem que fazer o que ela gosta, né? E não fazer porque... porque minha mãe mandou, porque minha mãe... Porque chegava as coisas assim mais absurdas. Eu vim fazer porque minha mãe acha que eu sou bonita. E uma coisa tem o que a ver com a outra e coisas mais sérias. Professora, eu vim fazer faculdade de secretariado, mas eu tô na dúvida se eu tenho que... Em que nível que eu tenho que agradar o meu patrão, se é que vocês me entendem. Nossa Senhora, que horror, né? E eu já ouvi esse tipo de coisa. Né? Eu tenho medo, enfim. Eu já ouvi também, né, coisas terríveis, né? Mas uma delas também me chocou. Eu vim fazer o curso porque eu quero entrar numa empresa e casar com o chefe. Aí eu comecei a rir, né? Eu falei, nossa, mas e se o chefe for casado? Né? Quer dizer, você vem fazer o curso por isso, né? Pelo amor de Deus, né? A Andréa está falando uma coisa aqui interessante, ó. Eu fui fazer secretariado, Andréa Alves, eu já era contadora, eu lembro, viu? Contadora, profissão e contadora de casos, né? Contadora de histórias, né, Andréa? Ela está fazendo assim. A Andréia me fazia rir, gente. Na sala sempre tem alguém muito engraçado, né? Andréia com o nome do chefe dela. Até pouco tempo eu lembrava até do nome daquele senhor.
Doutor Osvaldo. Doutor Osvaldo, ele ficava na nossa sala, ele fazia o curso com a gente. O doutor Osvaldo, ele era uma pessoa que fazia FECAP sem ter se matriculado, porque a gente falava o nome dele todo dia, né? E eu falava, gente, o doutor Osvaldo, os exemplos que eu dava, falava o doutor Osvaldo. E ela fala que uma coisa muito legal, né? E perguntavam para ela, por que ela fazia secretariado? Afinal, ela já era contadora, né? Ela dizia, eu quero aprender a ser secretária e das boas. Não pensa que é porque eu sou contadora que eu vou ser meia boca, não, né? Eu quero ser das boas. E foi, realmente, né? Ela foi aquela secretária do doutor Osvaldo, né? Que com certeza, onde ele estiver, ele, né, já partiu, né, desse mundo, mas 10 anos. Misericórdia, né? Então, gente, é isso, né? Esse amor, ele tem que nos acompanhar, né? A aluna Gerlânia está falando aqui também, ética profissional tem que vir desde a graduação, por causa desse tipo de pensamento que nossa profissão ainda é vista com maus olhos pela sociedade. É isso mesmo, Gerlânia, a G, é isso mesmo, G. As pessoas ainda, né, falam muito mal da profissão em função das próprias profissionais. Eu falo muito isso em sala de aula também. Somos nós que temos que levantar a nossa bandeira. Não é o nosso chefe, a nossa, sabe, uma pessoa de outra área. Somos nós. A hora que a pessoa fala assim, secretária, não faz nada, não dá resultado. Eu falo, opa, eu não preciso brigar, mas eu pego e falo assim, olha, acho que você talvez não conheça a profissão a fundo. Eu vou falar um pouco para você o que a profissão faz. Hoje a profissão faz isso, isso, isso. E a gente tem um texto, né? Não sei se a Cláudia tem, mas um texto muito legal daquele jornal inglês The Guardian, né? Que fala que as melhores, você deve conhecer, que as melhores secretárias do mundo são as brasileiras. Eu falo, esse texto a gente tem que deixar na mesa. Sabe assim, letras garrafais, aumentar a letra e deixar lá, a hora que a pessoa passa, já dá uma olhada, assim, opa, os melhores profissionais de secretariado são os brasileiros, né? São as brasileiras. Gente, que orgulho é isso, né? Não pode deixar perder isso. Isso é muito importante, mas a bandeira somos nós, né, Clau? Se nós não levantarmos, ninguém vai levantar. E a Renata Fontes está falando o seguinte, indicadores, né, Val? Os indicadores de resultados, né, que a gente hoje utiliza. Lá atrás, as pessoas, secretária não dá resultado? Vamos mostrar os indicadores da nossa profissão, como é que é, né? E é isso, a Lucimar está falando aqui, a secretária precisa ter muita ética e psicologia, porque temos que entender parceiros executivos e lidar com a concorrência, né? É isso aí. Eu passei por quer dizer, passei por inúmeras situações, né? De profissão eu tenho quase 30 anos, né? Então passei por várias situações, mas eu quero contar uma. Ai, não fala desse tempo. Porque se você tem 30 anos, eu sou Matusalém aqui, né? Eu sou Matusalém, eu já estou me sentindo assim, com aquela coisa, né? Esse cabelinho tudo branco, né? A gente é jovem, né? Que tá entrou pequena, né, Clau? Eu entrei no berçário no secretariado. Isso, a gente entrou bem nova. Por isso que a gente tá nova ainda, né? Eu passei, uma das empresas, uma das multinacionais que eu trabalhei num pool de secretárias e era um pool que funcionava super bem. Cada uma atendia lá 2 ou 3 executivos, mas todo mundo cobria todo mundo. Olha, era um esquema que funcionava super bem. E aí um dia eu estava atendendo uma estagiária, a gente recebia estagiários estrangeiros que vinham fazer ou fazer só um termo de verão, ou vinham para passar 6 meses, alguns vinham para fazer o trainee mesmo, e aí ficava 2 anos e tal. E aí eu estava atendendo um desses, acho que ele era americano, se não me engano. Pela história que eu vou contar, eu acho que ele era americano. E aí eu estava trabalhando a gente fazia muita correção de texto. Então, você pegava um texto lá em inglês e tinha que fazer o ajuste. Às vezes faltava letra, chama proofreading em inglês. Não sei, desculpa, não lembro uma palavra para isso em português. Mas, enfim, você fazia lá uma verificação do documento e é uma coisa muito importante, que demanda muita atenção e tal. E ele precisava de uma quantidade de cópias, assim, urgente. E eu parei o que eu estava fazendo e fui tirar as cópias para ele, fui resolver isso para ele. E aí, quando eu estou lá tirando as cópias, ele vira para mim e fala assim, Cláudia, eu percebo que é uma secretária muito preparada,
você fez curso superior? Eu falei, fiz. E aí expliquei, olha, aqui no Brasil a profissão é regulamentada, tem curso superior e blá, 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 blá. Aí ele falou assim para mim, eu não entendo. Como é que uma pessoa que tem a capacidade que você tem, o grau de conhecimento que você tem e a posição que você tem, fica parada tirando cópia? Eu falei assim, então, você faria isso? De jeito nenhum, porque não é o meu trabalho. Eu falei assim, então, esse é o meu trabalho e eu faço com prazer. Aliás, eu faço com maestria. A cópia que você vai receber vai ser a melhor cópia que qualquer profissional aqui dentro poderia te dar. Não é a Ó, cópia que faz eu ser melhor ou pior no meu trabalho. Ele é só verdade. parte do meu trabalho. Essa é a história. Agora eu vou tocar fogo no parquinho. Servir café também. É verdade. Essa Servir café discussão, também. É só parte do teu trabalho. Não é a essência do que você é. Não é a essência do teu trabalho. Não diminui você porque imagina, você está servindo café. não cai a mão, né, quando você serve o café, né? A mão de ninguém, né? Então, assim, é uma Uma discussão que eu acho que não gentileza. tinha nem que existir. Mas já que existe, a gente fala o que pensa, né? É verdade. Muito bom, Clau, muito bom mesmo. A Alexandra está aqui com a gente também, Querida, nossa amiga lá dos Estados Unidos, né? Alexandra Santos, que já fez uma live aí conosco também em agosto, né? Ela está aqui com a gente também. Olha, a Andrea está falando também que servia até coxinha para o doutor Oswaldo. Ei, Andréia, só você mesmo, né? Muito legal, gente. Obrigada aí quem entrou também depois, que nós acabamos não falando. Amanda Nogueira, minha aluna do Morumbi. Que mais? Alexandra, que eu já falei, né? E outras pessoas que foram entrando. É muito bacana, muito bom, né? Ter vocês aqui, né? Com a gente. E, Clau, o que que te encanta no secretariado, né? Porque te encanta muita coisa, né? Porque os teus olhos também brilham, né? Quando você fala da profissão, quando você fala da educação, né? Então, o que que te encanta, assim, em tudo, né? O que que te encanta? Já deu para perceber muita coisa, mas assim, fala um pouco sobre isso, o que te encanta no secretariado. eu sou muito movida pelo servir. Eu acho que é a minha linguagem do amor, né? Que é o servir, é você ser capaz de ajudar a pessoa a conquistar os objetivos dela. E eu falando assim de bate-pronto, sem muita preparação, pode parecer alguém que pega a conversa pelo meio, pode falar assim: nossa, que objetivo de vida mais pequeno, né? Ela só quer, ela se satisfaz com o sucesso alheio. Não, não é isso. Eu me satisfaço em servir. Eu tenho paixão por servir. Mas essa é a minha motivação. Eu levei muitos anos tentando desenrolar isso dentro de mim. Porque, como todo mundo, durante muitos anos eu me questionei: puxa, é tão difícil. Todo dia eu levo bordoada, todo dia. Gente, assim, para eu provar o meu valor como secretária na Bolsa de Valores, tem algumas pessoas aqui nessa reunião que sabem, Andréa sabe, Alexandra sabe, Karen sabe, a própria Val sabe, o quanto que eu demorei para provar o meu valor como secretária na Bolsa de Valores, e eu ouvia coisas do tipo: ah, já que você quer ser secretária, faz aí. Não é você que quer ser a secretária, tipo assim, menosprezando. Isso era o mínimo que eu passava, né? E eu nunca desisti porque eu falava assim: tem um bichinho que me rói por dentro, que quando eu penso que isso é pequeno perto do que eu posso oferecer, e aí, gente, é maior do que profissão. É o que eu posso oferecer para as pessoas como pessoa. É vida. Então, o secretariado para mim é vida. E o secretariado me deu tudo. Vou repetir em palavras, eu vou repetir em fala caixa alta. Tudo. Secretariado me deu tudo que eu tenho na vida, de meu, que eu posso dizer é meu. Tudo. Eu criei meu filho,
eu dei uma vida digna para minha mãe, eu fiz faculdade, eu consegui entrar no mestrado, eu consegui outros empregos, eu consegui uma segunda profissão, tudo. O que eu sou como pessoa, eu desenvolvi através do secretariado. Eu costumava dizer em sala de aula, e acho que cabe muito bem aqui, o seguinte: o ambiente de trabalho, ele é um laboratório de burilamento de caráter. O que significa isso? Buril é uma ferramenta que serve para, não é moldar, como é que fala? Diamante, quando você vai Lapidar. lapidar. Isso. O buril é uma ferramenta que serve para lapidar diamante. Então, burilar vem dessa palavra. Burilar quer dizer lapidar. Então, o ambiente de trabalho é um laboratório para você lapidar o seu caráter. Quer ambiente melhor para você se conhecer? Quer situações melhores para você crescer? No trabalho, você consegue tudo isso. E eu digo para você, hoje eu sou uma pessoa muito melhor porque eu fui secretária. Que maravilha. Então, assim, como explicar o que me move? Né? Me move o servir, com toda certeza. Mas também me move a capacidade que eu tenho de aprender através desse trabalho. Quando fui adolescente, eu fiz artes marciais, né? Eu pratiquei karatê durante muitos anos. E o meu professor, que na verdade era um mestre, né? Ele era um mestre zen, e ele ensinava muito da filosofia zen. Ele dizia o seguinte: você aprende a forma para se libertar da forma. E obviamente que ele estava falando isso num contexto de artes marciais, em que a gente tinha que repetir certos movimentos até aprender, né? Até decorar os tais dos movimentos. Mas decorar não era suficiente. Você precisava ser capaz de fazer aquilo sem pensar, porque afinal de contas é uma arte, é uma luta, e você tinha que ser capaz ou de se defender ou de atacar, sem pensar. Mas para você chegar nesse nível de fazer isso sem pensar, você treinava exaustivamente. Então, aprende a forma para se libertar da forma. Quando é que você se liberta da forma? Quando você já não pensa mais para fazer. E aí você só aplica. Esse é o secretariado para mim. Que bárbaro, Você muito bom, treina, Claudinha. treina, até você fazer aquilo naturalmente. É parte de você. Excelente, excelente. Nossa, esse encantamento, ele nos inspira muito, né? Ele nos inspira muito, a gente leva isso para a vida e eu não consigo enxergar a vida de outra forma. Né? Eu vejo secretariado em tudo, na verdade. Ai, meu Deus, bem-vinda ao clube, né? Não tem jeito, né? Alexandra tá falando o seguinte, que ela tá apurada lá no trabalho, né? Nossa amiga trabalha na Nike, né? Ela tá dizendo, trabalhando e escutando minhas amigas queridas, né? Que bom que você tá pelo menos escutando um pouquinho de nós aí, né? Tá trabalhando, você vê como secretária não para, né? Não para, mas tenta escutar a live também, né? Não dá para assistir tudo, mas estou ali, né? Também agradecer a presença agora que eu vi a Roseli Faleiros, né? Que foi minha aluna da FECAP também, que está aí. A Roseli é uma querida que também é coautora do nosso livro, né, que vai ser lançado até dezembro. Deixa eu me ver aqui. Que mais que eu vi aqui que estava participando? Eu fui pulando aqui, fui olhando. Eu acho que eu não falei. A Fernanda, né? Que eu falei o que ela falou, né? O que ela escreveu na mensagem, né? Agora eu estou olhando a foto aqui, vendo quem é a Fernanda, né? A Fernanda é uma querida também, que eu conheci num evento, né? Conheci por meio de uma amiga, ela também está participando. A Cláudia, sumiu aqui o vídeo. Opa, voltou. Então, Fernanda, obrigada aí também pela sua participação. Ela foi uma das primeiras que colocou lá. Não, já me inscrevi, né? Isso é muito legal também. Ô, Clau, já que a gente está falando, né? Nós estamos indo numa crescente, né? Você se apresentou, falou da sua trajetória, e aí acabou falando da educação também, que é muito importante, porque faz parte também da sua trajetória.
E falou também sobre o encantamento, né? Que isso tudo é muito bom, né? A gente ouvir, né? Eu acredito que cada vez que a gente ouve, né, uma pessoa falando com esse brilho nos olhos, a gente tem mais vontade de continuar, né, com a nossa missão, né? Porque eu acredito que secretariado também é uma missão, né? É uma missão não só profissional, porque a gente acaba se envolvendo com muita coisa, né, de cunho pessoal. Então, isso é muito importante, né, quando a gente tem essa oportunidade de ouvir uma pessoa como você, né, essa noite aqui e nessa manhã aí no Japão, né? Conta um pouco para a gente, que eu acho que é uma curiosidade minha e de algumas pessoas, como é que é a profissão de secretariado no Japão? O que você pode contar um pouco, né, assim, sobre a profissão? Eu sei que não é profissão regulamentada, né? Porque a gente tem contato, já tivemos a presidente da Associação Japonesa já veio no Brasil, eu me lembro. Foi até muito interessante, né? Porque tem uma historinha rápida que eu vou falar. Ela veio, né? No primeiro momento, ela pediu uma tradutora, né? Em japonês, né? Aí a pessoa brasileira, mas falava japonês, então ficava as duas. Ela falava em japonês e a tradutora ia falando o que ela estava falando, né? E aí, muitas secretárias falavam assim, mas por que ela não fala em inglês? Olha aí, né? Que você falou, né? Do inglês, né? E ela não quis falar inglês, tal, né? Eu sei que ela acabou fazendo isso. E deu tudo certo, que a gente gostou muito dela, ela era, assim, uma pessoa assim, muito querida, sorria toda hora. Então, a gente gostou bastante. Só que nós a levamos para uma churrascaria, né? Pós-evento, né? E aí levamos uma churrascaria top, né? Ali na Avenida Angélica, uma que era top das galáxias na época, né? E aí essa senhora, ela tirava tanta foto das carnes, a gente não entendia assim, né? Claro, né? A gente conhece um pouco da história, mas eu fiquei um pouco assim incomodada. Falei, gente, por que ela tira tanta foto da carne? Ela tira. Nossa, quando chegou o carrinho de sobremesas, ela ela ficou doida, ela endoideceu com aquele carrinho. E ela pedia, falava para a mulher, a tradutora, que ela queria tirar uma foto perto do carrinho, que ela queria. E aí nós rimos muito, né? E ela era presidente da Associação Japonesa de Secretárias, né? Então, assim, lá atrás, eu não sei como é que anda isso para cá. Então, a gente queria um pouquinho, assim, conhecer um pouquinho desse assunto, se você puder dar uma palhinha, falar alguma coisa sobre ele para nós. Na verdade, eu não sei muito, porque eu não estou na área aqui, né? Mas eu vou falar da minha perspectiva aqui na cidade de Hamamatsu, que é onde eu moro. E embora seja uma cidade grande, todo mundo aqui é de São Paulo, né? Todo mundo de São Paulo, A então, grande parte, sim. para ter noção, a Hamamatsu chama Campinas, né? Para ter noção Uhum. de tamanho, o que tem na cidade, Hamamatsu é como Campinas. É uma cidade grande, que tem muitos recursos, mas é uma cidade interiorana, né? Com características do interior. Tem empresas grandes aqui, a Suzuki é aqui, a Yamaha é aqui, a Honda é aqui, a Kawai de instrumentos é aqui. Então, aqui tem grandes empresas, né? Mas é uma cidade com uma mentalidade de interiorana. Esse é o fato número um. O fato número dois é, aqui no Japão, a condição de trabalho de homens e mulheres é muito diferente do que é no Brasil. E para as mulheres, eu não vou dizer com exceção, porque existem engenheiras, existem médicas, existem pessoas em profissões tradicionais, mas em geral a mulher ganha menos que o homem e isso é aberto. Quando abre vaga para uma posição qualquer, eles anunciam salário de homem, salário de mulher. Uma outra coisa que é interessante, o kanji para mulher. Deixa eu ver se está aqui para eu mostrar. Enfim, o kanji é aquele caractere que identifica a mulher. Ele representa uma pessoa com uma vassoura. Nossa, Né? triste isso, hein? Então, assim, é uma sociedade que tem ainda muitas questões, cuja cultura, né, tem muitas questões, assim, de gênero, de coisas de gênero para resolver. E aí, o secretariado, eu estou explicando tudo isso para dizer em que contexto que eu vejo o secretariado aqui. O secretariado aqui, ele entra nesse contexto de profissão, não profissão,
não é profissão, é uma atividade, é uma função, né? Então, não tem, embora existam cursos técnicos, aqui não tem curso técnico de nível médio, tá? Tem uma escola que é equivalente ao college nos Estados Unidos, que é uma escola técnica de nível superior, é um tecnológico. Ele é equivalente a um curso tecnológico, e aí tem o curso tecnológico de formação de assistentes, né? E assim, ele é uma porta de entrada para o mercado de trabalho, porque aqui também, diferente do Brasil, as pessoas só começam a trabalhar quando terminam o ensino médio, né? Até pode trabalhar dos 14 aos 16, pode trabalhar algumas horas por dia, alguns dias por semana. E a partir dos 16 pode trabalhar todo dia, mas só algumas horas por dia. Aí só vai poder trabalhar mesmo com 18 anos. Só que aí acontece o seguinte, com 18 anos, a pessoa entra numa fábrica, por exemplo, para ser operário, e ele ganha igual um pai de família que trabalha há 20 anos. Então, é uma sociedade que tem um esquema de trabalho completamente diferente do que a gente vê no Brasil, tá? E aí, essa secretária, em geral, ela não tem tantas atividades como tem uma secretária no Brasil, com a conformação que a gente vê. Em Tóquio, em Osaka, que são cidades grandes, são capitais, você encontra muitas empresas internacionais e você encontra muitas multinacionais japonesas, como é o caso da Toyota, como é o caso da Mitsubishi, Daihatsu, essas empresas que são conhecidas no Brasil, e essas empresas você tem pessoas mais bem formadas. Mas aí elas não são formadas em secretariado. Elas têm outra formação e a atividade que elas desempenham é a atividade de assessoria executiva. Ah, tá. Entendi. Tá? Então, essa é a grande questão aqui. Agora, nós estamos falando do país da organização, né? Então, em termos de atividade, muitas profissões usam do cabedal de conhecimentos do secretariado para fazer o seu trabalho. Eles têm, a parte de papelaria aqui, gente, é de enlouquecer, papelaria de escritório, né? Tem todo tipo de pasta, tem todo tipo de caneta. Gente, você vai numa papelaria especializada, você enlouquece com as possibilidades de organização que tem aqui. Mas, enfim, é isso. Então, Legal. você não tem secretárias executivas do nosso nível, com formação em secretariado, porque o curso não existe aqui, né? Essas pessoas geralmente têm formação em outra área. Agora, de novo, a informação que eu trago para vocês é bem elementar, né? Bem básica, porque eu não estou trabalhando como secretário, eu não conheço o ambiente corporativo aqui no Japão. Ah, legal. Mas já ajudou bastante, né? A gente ter um pouco de referência sobre isso, né? É muito bom, né? Até para a gente valorizar mais o nosso trabalho no Brasil, né? Porque a gente acaba falando, né? Muito sobre outros países. Essa semana, inclusive, estava falando isso em sala de aula. A gente costuma valorizar demais outros países em detrimento ao nosso, né? Então, é bom que você fale isso, como a Alexandra também falou, né? Algumas coisas dos Estados Unidos e tal. De Londres, a Valéria também falou. A Valéria, inclusive, fez um comentário muito interessante, né? Que quando ela foi fazer um curso, ela saiu do Brasil, ela trabalhava no Banespa, e o Banespa foi vendido para o Santander, ela foi para lá, e ela foi fazer um curso que dizia que era de secretariado. Só que quando ela chegou lá, eram coisas tão, por exemplo, ensinando a pessoa a fazer um envelope para pôr no correio, coisas assim muito básicas que ela já tinha feito aqui há anos. Então ela falou, mas isso para mim não bate, gente, né? País, Inglaterra, gente, né? Com toda essa pompa que eles falam, tal, o secretariado também lá não tem o que tem aqui, né? Por isso que muitas pessoas quando vão de alguns países, né? Aliás, vêm para o Brasil, ou melhor,
eles ficam encantados com o trabalho do profissional daqui e ficam mal acostumados, inclusive, né? Eles mesmos comentam isso, né? Que a brasileira, a profissional de secretariado ou profissional, ele trabalha de uma forma muito diferente, muito abrangente, né? Eu queria comentar um pouco sobre isso, porque eu ouvi uma história essa semana, não lembro em que contexto, eu ouvi a seguinte história. Nossa, não lembro por quê. Bom, enfim, a história é a seguinte. Tinha uma pessoa estava fazendo um curso, eu acho que nos Estados Unidos, ou trabalhando, eu não lembro exatamente o contexto, o local, mas enfim, a pessoa estava trabalhando e faltou cópias. Então, a professora dando aula e faltou cópias. E ela falou, eu vou ali tirar e já volto. E não voltava nunca, as pessoas foram atrás e ela estava voltando e dizendo assim, olha, infelizmente vocês vão ficar sem cópias porque a máquina está sem tinta. E aí um brasileiro, uma pessoa, né, do Brasil falou assim, ué, mas é só trocar. De jeito nenhum, eu não vou pôr a mão, não é a minha função. Olha. Já lembrei o contexto, foi uma pessoa que me contou. Não, eu não vou trocar, isso não é minha função. Ué, mas e a gente vai ficar sem cópia porque você não quer trocar a tinta? Não, não é a minha função, eu não vou fazer. E aí ficaram sem as cópias, e o que eu quero dizer com essa história que é real e que eu estou contando para vocês? Não só a gente tem essa disposição de fazer o que é preciso fazer no trabalho, e essa é uma das características que fazem os brasileiros serem benquistos nas fábricas aqui no Japão, porque para a gente não tem, para brasileiro não tem tempo quente, não tem trabalho difícil, não tem trabalho pesado e tem trabalho. É trabalho? Eu vou fazer. Não importa que não seja o meu trabalho. Não importa que eu não sou formado para isso. Eu vou fazer. É trabalho, eu vou fazer, né? E aí a gente tem essa característica, né? Não é da minha área, mas se eu posso fazer, eu vou fazer. Não é da minha alçada, mas se eu posso fazer, eu vou fazer, né? E não tem essa, eu vou fazer e acabou. A gente faz então, café, né? A gente faz café, isso. né? Eu tinha dentro da empresa, eu tinha um direcionamento, digamos assim, uma política pessoal, que era o seguinte: eu cumprimento todo mundo, independente se a pessoa me responde ou não, e tá tudo bem. Eu fazia a minha parte. Eu vou cumprimentar. Se a pessoa quer responder, responde. Se não quer, meu amor, é problema seu. Eu fiz a minha parte. Se eu visse um clipes no chão, não fui eu que joguei, mas fui eu que vi, eu recolho. Porque o ambiente de trabalho é meu também. Se alguém me pede um favor e está dentro da minha possibilidade de fazer, porque às vezes eu não posso fazer porque eu não posso sair do meu lugar naquele momento e tá tudo bem. Mas se estiver dentro da minha possibilidade de fazer, eu vou fazer. E a última e mais importante, eu respeito a chefia, mesmo que ela não seja a minha. Porque, gente, o que eu ouvi de gente dizendo assim, eu não vou fazer isso não, ele não é meu chefe. Ele fica me dando bronca, ele não é meu chefe. Gente. Me dá um nervo esse negócio. Dá mesmo, Cláudia, muito bem. E isso me fez ser respeitada no ambiente de trabalho porque eu tinha essa postura profissional. Eu estou no ambiente de trabalho. Se eu não tiver algumas diretrizes que me façam ser a profissional, independente de qualquer situação, o que eu estou fazendo aqui, né? Verdade, muito bom, Cláudia, é isso mesmo, né? A gente tem que fazer, né? Como nós temos, né, esse papel de servir, de ser útil, né? O que custa, né? A gente, cada vez que você faz um trabalho, né, minimizando o trabalho de alguém, você está contribuindo com o seu ambiente, né? Você está contribuindo com as pessoas, até com o nosso chefe, né? Quantas vezes, né? Com certeza, quem está aqui pode dizer que foi no banco lá atrás, hoje nem precisa em função dos aplicativos, né? Mas a gente não saía do banco para resolver coisas do chefe. Um dia o meu chefe falou para mim assim, você está falando muito no telefone, tá falando demais.
Falei, caramba, né? Era um chefe bem grosseiro que eu tive, né? E ele, quando ele falou isso, me causou um certo espanto, gente. Eu ficava ao telefone para resolver as coisas dele. Como é que ele fala que eu estou falando demais, né? Então isso incomoda, né? Você está fazendo alguma coisa em prol de alguém. Você vai ao banco em prol de alguém, para que a pessoa não perca tempo. Então, esse trabalho, né, que a gente faz é um trabalho realmente, né, assim, que deve ser valorizado, né? Eu acredito que a gente tem que valorizar Sim, muito esse trabalho para, né? tem Eu duas acho que coisas tudo. que eu quero comentar sobre isso, que é o seguinte. Tem um artigo na Harvard Business Review, daquela americana, ai, não vou lembrar o nome dela agora. Ela participou daquele Coins que foi em Campos do Jordão. Ah, eu sei. É a Melba, Melba. a Melba Melba. Duncan. Melba A Duncan. Melba Tem um Duncan. artigo dela na Harvard Business Review Ah, eu tenho esse. que ela fala que um secretário, um bom secretário, Em defesa, né? Em defesa do secretário, né? Da secretária. defesa do secretariado. Ela fala que um bom secretário, um bom assistente, economiza O até tempo, por 60% do cento. tempo do chefe. É verdade. É Será que isso excelente, viu? não é? E a segunda coisa que eu quero falar vai um pouco na esteira daquela do The Guardian. Aham. Eu lembro que você apresentava algumas referências, essa do The Guardian e a outra é a do Richard Reich, do Uhum. Richard não, do como é que era o nome dele? O Reich. É Ah, eu Richard, né? acho. O Trabalho das Nações. Sim, acho que é Richard mesmo. Acho que é Reich Richard eu mesmo. lembro. É, o Richard Reich, ele escreveu um livro que se chama O Trabalho das Nações. Em 1991, ele escreveu esse livro. A gente conheceu esse livro no início dos anos 2000 na faculdade e ele é atual até hoje, tá? E ele fala o seguinte: ele é um economista americano, super renomado, e ele estava falando o que vai ser o ambiente de trabalho, os empregos no século XXI. Sim. Veja, ele escreveu esse livro em 1991. E lá ele faz a distinção entre três tipos de profissionais: os tarefeiros ou produtores de rotina. Quem são os produtores de rotina? São aquelas pessoas que são os entregadores, são os profissionais que fazem inserção de dados no computador, são os faxineiros, se bem que os faxineiros eles estão numa segunda categoria. Mas, enfim, os tarefeiros são aquelas pessoas que fazem atividades que não têm, assim, não tem grande resultado. Mas se não for feito, Vai ter problema. vai ter problema. Uma segunda categoria são os tarefeiros que prestam serviços pessoais. Aí estão os profissionais que fazem serviço na sua casa, os faxineiros, os entregadores, as pessoas que consertam ar-condicionado, a pia e tal. Nos escritórios, são aquelas secretárias que não fazem além do que foi pedido, as recepcionistas, enfim, todo tipo de gente que presta serviço rotineiro para alguém está nessa categoria. E numa terceira categoria, a gente tem os analistas simbólicos, que de acordo com a definição... é Robert, não é Richard, é Robert Reich. Robert Reich. Na definição que o Robert Reich dá lá no Trabalho das Nações, são aquelas pessoas que são capazes de pegar informação de várias áreas do conhecimento, burilar não, agora fiquei com burilar na cabeça, misturar, né, fazer um mix com aquelas informações que a pessoa já tem, conhecimento, capacidades e tal, e entregar um resultado inédito, uma solução inovadora e que só ela poderia dar. E aqui nós temos o quadro perfeito daquela profissional que a gente está buscando transformar. Essa é a profissional que a gente quer, que a gente como professora quer que as nossas alunas se tornem. Você chama assim, né? É verdade. Eu contei toda essa história para fazer uma pergunta para vocês. Qual é a diferença entre ser multitarefa, que é uma palavra que vocês super estão adaptadas e tem a ver com o que você estava falando um pouquinho antes de eu começar a falar, que a gente tem que ter essa habilidade de lidar com tudo, de ir ao banco, de atender telefone, de servir café, de fazer tudo que a gente tem que fazer,
isso é multitarefa. Mas eu quero trazer um outro conceito aqui para você, que tem super a ver com essa questão de analista simbólico, que é multipotencial. Quem de vocês é multitarefa e quem de vocês é multipotencial? Olha Quem aí. quer abrir o microfone e me responder? Deixa eu abrir o... Opa. Muito bem, deixa então eu concluir o meu pensamento sobre isso. Qual a diferença entre ser multitarefa e ser multipotencial? A pessoa multipotencial, em primeiro lugar, a multipotencialidade, ela já tem sido estudada há alguns anos como um talento. É uma coisa que a pessoa é ou ela não é. Ela pode vir a desenvolver a multipotencialidade? Até pode, não é uma coisa que ela não vai aprender. Mas os nativos da potencialidade, eles têm uma característica que é difícil de reproduzir. Eles são capazes de aprender rapidamente vários assuntos ao mesmo tempo. E de atuarem nisso que eles aprenderam de forma bastante produtiva. E aí eu pergunto, cadê as multipotenciais nesse rolê aqui, nessa reunião? Cadê as multipotenciais? Gente, quando eu descobri isso, primeiro eu me reconheço como uma multipotencial. Essa é a verdade. Eu me interesso por vários assuntos, eu aprendo rapidamente, eu gosto de tudo, e aí preciso até um pouco de controle, né? Porque senão eu vou embora. Eu vejo um elefante, eu vejo um esquilo, eu vejo uma borboleta amarela, eu quero saber tudo sobre tudo. Mas a questão que eu quero colocar aqui é: qual é a inovação, qual é a autoridade que você entrega quando você faz um trabalho lá no seu trabalho, lá no seu emprego? Aquilo tem a tua cara? Alguém olha para aquele trabalho e fala, isto foi a Cláudia que fez. É disso que eu estou falando. É a identidade, né, do trabalho. E isso derruba, assim, do pedestal até o topo, qualquer pensamento, qualquer fala que diga, para fazer o que eu faço, qualquer macaco ensinado faz. É verdade. É verdade. Então, não dá assim, resultado, né? Nunca mais, secretária nenhuma pode dizer que o que ela faz, qualquer um faz. De jeito Porque nenhum. você tem a sua própria essência, você tem a sua própria autenticidade. Se você não coloca isso para fora e fica só repetindo, aí você está dando razão para quem fala que para fazer o que você faz, qualquer um faz. É isso né? mesmo. Então a gente tem que raise the stacks, você tem que levantar as estacas lá sabe, do salto com vara que tem aí? Deixar mais elevado, né, o sarrafo, né? Tem que exatamente, levanta o nível para você pular mais alto e seu resultado ser melhor, né? Agora você tem que fazer aí o teu, né? Não adianta eu e a Valquíria ficar aqui incentivando e você mesma não elevar os seus resultados, né? Já tem um comentário aqui da Lucimar, né? Ela fala assim que trabalha numa empresa de tecnologia, o executivo que entra como gerente em menos de 2 anos é promovido a vice-presidente por alta performance. Digo sempre, ela diz sempre para as pessoas lá, trate todos bem, amanhã esse jovem executivo será o seu CEO. Não puxem o saco, trabalhem com excelência. Excelente comentário, Lu, excelente, né? Clau, nós já estamos nos direcionando para o final, porque assim, a gente precisa fazer muitas lives, né, com você, porque você, como a Alexandra, como a Valéria, vocês têm muita coisa para compartilhar, né? E a gente fica super feliz, né, de saber, né, você aí do outro lado do mundo, você continua ativamente aqui no Brasil, né, fazendo muita coisa, você tem projetos que você, com certeza, né, vai lançar aí daqui a algum tempo, né, são projetos que estão saindo do forno,
Então, fala um pouco também para nós sobre o que você vai ter de novidade, como é que as pessoas te acessam nas redes sociais para te contratar para professora, porque ela dá aula, gente, no Brasil, viu? Ela está no Japão, mas ela dá aula de inglês no Brasil. Fala aí como é que é tudo isso, né? As novidades e sobre a tua atividade principal hoje, que é lecionar inglês, né? Como é que as pessoas te localizam, porque eu tenho certeza que muita gente vai te procurar, em função dessa, né, dessa live, de tudo que nós pudemos acompanhar um pouco mais de perto hoje, nessa noite aqui, nessa manhã aí. Maravilha. Então, hoje eu sou professora de inglês, eu já estou trabalhando como professora de inglês já há 3 anos, mais de 3 anos, praticamente desde que eu cheguei no Japão, porque eu fui trabalhar no Senac, aí a escola me descobriu, e aí eu fazia lá um freelancer no final de semana, e quando eu saí da escola, acabou virando minha atividade principal, então eu estou na escola. Nesse momento eu não estou trabalhando porque, né, eu sofri um acidente, eu caí na escada rolante em julho, e aí eu tô de licença médica, né, até hoje, mas tudo bem, nada demais, já tô curada, já tá bom, tô só, né, passando o período de observação, porque eu machuquei seriamente a coluna, então precisa aí de um período de observação até eu poder voltar às minhas atividades normais. Mas quando eu, né, tô trabalhando, eu sou professora de inglês, eu dou aula, eu tenho vários alunos no Brasil, eu atendo online, e eu amo fazer isso, né? Então, aqui no Japão eu dou aula tanto para brasileiro quanto para japonês, eu dou aula para crianças. Assim, o meu público maior aqui no Japão são crianças, né? Crianças e adolescentes. E eu também falo, eu também preparo. Tem adolescentes aqui que vão fazer os testes de proficiência, ou TOEFL, ou IELTS, FCI, CEI, eu também preparo para esses testes. Então, eu gostei tanto de ser professora de inglês que agora eu estou me especializando, Com né? certeza. Então, essa é a minha atividade principal. Aí os projetos. Eu estou com a Marcela Brito no projeto de escrever um livro sobre interculturalidade na pele. Quem não conhece a Marcela, ela é autora daquele livro Secretariado Intercultural. Ela está aí na cena do secretariado, trazendo sempre novidades. Ela está sempre nos eventos, ela é maravilhosa, né? Sabe tudo de ser secretária também. E eu conheci a Marcela num evento online, porque eu já estava aqui no Japão, eu nunca encontrei a Marcela pessoalmente, mas é uma amizade virtual que a gente se entendeu assim lindamente. Ela é uma amiga muito querida, a gente conversa bastante e ela me convidou para participar desse projeto, desse segundo livro que ela está organizando, que se chama Interculturalidade na Pele. Então, ela convidou a mim e a mais 3 outras secretárias que moram fora do Brasil e que eu sou a única que não tem atividade profissional como secretariado, como secretária, mas pela minha Né? trajetória, pela minha história, ela achou que valia a pena contar a minha história e ela convidou mais duas outras pessoas. Uma delas é a Natália Gampires, ela trabalha na Espanha, e a outra é a Paula Moio, que é uma angolana que Inglaterra, né? na Inglaterra, Inglaterra. e é uma pessoa forte no secretariado também, e a gente está com esse livro aí no prelo, tá para sair. Já tá indo para a gráfica, sai antes do final desse ano. Que Já está bárbaro. saindo, já era para ter saído, né? A pandemia atrasou um pouco, mas se Deus quiser, até dezembro está saindo. Que E tem bárbaro. outras coisas aí em vista. Eu estou investindo para ir para o digital, estou fazendo vários cursos e tal, e quero entrar no digital como todo mundo, né? Aproveitando essa onda, mas porque eu acho que é uma maneira da gente atingir mais pessoas de forma mais democrática, né? Não estou só pegando onda, mas eu realmente acho que eu posso ajudar mais pessoas, né? Então, estou indo para o digital. Não só por conta da pandemia, mas também por conta do acidente, eu precisei ficar presa em casa, né? E aí a gente tem que dar os pulos para não perder o humor,
para continuar produzindo, para continuar saudável, com a cabeça saudável. E esses foram os caminhos que foram apontando. O livro já faz 1 ano e pouco, 1 ano e meio mais ou menos que está em processo, né? Já tá num processo há mais tempo do que a pandemia, mas tudo mais surgiu da pandemia, né? Os alunos no Brasil, as aulas online, tudo mais surgiu da pandemia. E assim, eu estou muito feliz fazendo isso, eu me descobri fazendo isso, e é muito bom porque tem um segundo bichinho que me rói por dentro, que é o bichinho da educação, mas que tem tudo a ver com servir, né? Eu fico muito, muito, muito feliz quando uma pessoa fala assim para mim, que eu já falei isso, né? Clau, eu apliquei aquela técnica e deu certo. Isso me dá um prazer que dinheiro nenhum paga. Verdade. Dinheiro nenhum paga você ver as pessoas transformarem a vida com uma coisa que você ensinou. E são coisas que quem foi minha aluna, a Magda está aqui, não sei se tem mais alguém que foi minha aluna, né? A Magda sabe disso, são coisas que eu falava desde aquela época, né? E que eu continuo falando. Eu tenho o maior prazer em ensinar, porque quando o aluno aprende, ele se transforma e me transforma numa pessoa melhor. Por Que conta, essas beleza. pessoas me fazem ser uma pessoa melhor. E eu Muito, amo o que eu faço. que linda. Maravilha, Clau. E como é que as pessoas te localizam nas redes sociais, o seu Instagram? É tudo mais ou menos igual, é Cláudia Eleutério com TH. Acho que eu vou escrever aqui no chat, que fica Isso, mais fácil, é escreve meio aí. difícil, né? Então, tanto no Insta quanto no Facebook, você vai me encontrar como Cláudia Eleutério, e o meu e-mail é claudia.eleutério@gmail.com. Me manda DM que eu mando o meu telefone, as pessoas podem me acessar. Não, eu vou colocar aqui, não tem problema nenhum. É porque como tem o código internacional, às vezes as pessoas têm um pouquinho de dificuldade. 9063596397. Ó, eu coloquei tudo, tá? Telefone, pode me acessar pelo WhatsApp, o meu e-mail e o meu arroba, tanto no Insta quanto no Facebook é o mesmo. Ok, Ai, maravilha, gente. gente. E é isso, gente. Então, Clau, quer deixar uma mensagem para todos que assistiram, né? Agradecendo já também a toda essa participação. Muitas pessoas se inscreveram, mas às vezes essa questão de sinal, de internet, dá problema, né? Mas a gente agradece quem ficou aqui conosco desde as 20 horas, né, até agora, agradecendo a participação. Nos sigam, né, nas redes sociais, sigam a Cláudia, sigam também a Valquíria aqui presente, a WA Educorp, né, que a gente também vai ter assim, novidades sempre, coisas muito legais, lançamento de livros também, a Cláudia falou do dela, vou vender o meu jabá também aqui, né, que eu já vendi falando que nós temos o livro, que vai sair até o final do ano, eu tenho o livro junto com várias pessoas, né, que é o livro sobre atendimento, com acho que mais de 30 profissionais, né? Então é um livro escrito a muitas mãos. Então o livro promete, né? Com atendimento de vários segmentos, né? Então tudo isso é muito bacana também, porque a gente acaba compartilhando muita coisa, né? Quando você escreve com outras pessoas. E tenho também o livro do Senac, né? Que eu escrevi e vai sair provavelmente até dezembro também. Esse livro eu escrevi sozinha, né? É um livro sobre atendimento, recepção e técnicas secretariais, né? Então, também estou super ansiosa, porque assim, a gente escreve, depois o negócio não chega, né, diagramado, mas está chegando porque, né, a ideia é que vai sair até dezembro. Então, nos sigam, né, tanto da Clau quanto o nosso também, que grandes projetos, né, a gente tem também com essa questão online. Eu tenho um projeto com Moçambique também, é um projeto muito bacana que nós vamos formar pessoas lá em Maputo, né, em grandes empresas internacionais, profissionais de secretariado. Então nós estamos já com vários cursos já assim sendo trabalhado por vários profissionais, e Moçambique faz questão de dizer que quer profissionais do Brasil treinando
as secretárias e secretários de lá, né? Então, esse projeto também vai acontecer e a gente provavelmente vai ter um evento ano que vem também com os países de língua portuguesa na África. Ok? Legal. Deu? Cláudia, então se despeça aí, né? Eu vou te agradecer depois que você terminar também, para a gente... Olha, nós ficamos Muito bastante, obrigada. quase 2 horas. Mais de 2 horas, é quase 2 horas. Quase 2 horas. Muito obrigada, obrigada mesmo por esse convite, obrigada por essa oportunidade, né? Eu sinto uma saudade enorme, enorme de estar no Brasil, eu sinto uma saudade enorme de ser secretária, parte aqui das minhas dificuldades de adaptação tem super a ver com o fato de eu não poder exercer a profissão de secretariado aqui, isso me causa... Durante um tempo me causou assim uma grande dor, para falar a verdade, né? Não foi, a minha adaptação aqui não foi muito fácil, mas eu me encontrei na área de educação e eu estou muito feliz, né? Então é bom saber que é verdade que eu já tinha um pezinho na educação no Brasil, mas aqui eu abracei, né? Entrei. Aí é o pé, a mão, tudo, né? Aqui é tudo. Aqui eu entrei, né, de corpo e alma na educação e tenho encontrado o que o secretariado me trouxe sem ser secretária. Ele me trouxe tantas coisas, tantas habilidades que eu posso aplicar sem ser secretária. Gente, eu só tenho a agradecer a essa profissão, eu só tenho a agradecer. E tenho a agradecer essa oportunidade de mostrar que é possível você viver uma vida além do secretariado, né? Lembra que eu falei, a gente aprende a forma para se libertar da forma, né? Então, acho que esse é o maior exemplo. Hoje eu posso dizer que eu me libertei da forma. Então, eu aplico tudo que eu aprendi como secretária, sendo professora, encontrando brechas para eu poder atuar profissionalmente aqui no Japão. Eu não comentei, mas eu faço alguns trabalhos como freelancer para várias pessoas aqui, né? Não como secretária, mas, por exemplo, eu sou mestre de cerimônias, eu faço tradução, eu dou consultoria de cerimonial e protocolo, tem muitos eventos brasileiros aqui, até o consulado já me chamou para dar consultoria. Bárbaro. Então, através do secretariado, através das habilidades que eu desenvolvi, eu vou conseguindo aplicar o que eu sei, além daquele formato de secretária dentro da empresa com o chefe e tal. E isso é maravilhoso. Então, eu só tenho a agradecer a essa profissão. E, querida, agradecer você, né, por essa oportunidade, todas as pessoas que assistiram, que ouviram. Eu estou super à disposição. Se depois, a gente não abriu para perguntas, mas se depois quiserem mandar alguma pergunta sobre a minha vida aqui no Japão, a gente não falou sobre isso, mas, por favor, fiquem super à vontade. Eu sou toda gratidão, né, por este momento com vocês. Meu muito obrigada. Eu honro muito a profissão que vocês escolheram. Foi a profissão que me deu tudo e eu não canso de falar o tanto que eu amo ser secretária. Ai, que linda. Ô, Obrigada. Cláudia, a gente pode marcar, né, depois que sair teu livro também, a gente pode fazer uma outra live, aí você vai falar sua vida no Japão, que aí eu acho que é um assunto que, assim, com as curiosidades, com as coisas engraçadas que você às vezes conta nas redes sociais, né, coisas do Japão, né, que é muito Isso. legal. Então, nós vamos marcar uma outra assim que o livro sair, porque aí você volta e conta um pouco mais. Aí hoje nós falamos bastante do profissional, né? Mas na próxima, um pouco do Japão, claro, né? Mas na próxima nós podemos falar bastante sobre a sua vida no Japão, as curiosidades que você pode trazer para a gente aprender, né? Tudo isso. Então, eu agradeço também a todos, né, que participaram novamente, a você, Clau, né, que disponibilizou uma manhã aí. Eu sei que você mudou horários de alunos, né? Teve uma mudança aí na sua agenda para poder participar aqui com muito carinho, né? Conosco. Toda a informação que você trouxe, todo o conhecimento, né? Tudo que você trouxe, essa paixão pelo secretariado, como eu falei, os seus olhos brilham também. E eu fico muito feliz, né? Da gente poder compartilhar assim
essas coisas grandiosas, né, do secretariado, e que esse orgulho, ele nos acompanhe eternamente, porque é esse orgulho, esse amor pelo, né, pelo secretariado é que faz com que a gente continue trilhando esses caminhos, né, que a gente continue trilhando essa jornada, que não é fácil, que tem, né, os atropelos, que tem as quedas, né? Mas nós vamos sempre nos levantar se nós tivermos essa vontade, essa garra, essa determinação. Então, gente, boa noite para todos. O menino saiu, né? Boa noite para todas. Né? O único rapazinho saiu, né? Mas eu estou super feliz mais uma vez. E da próxima, vamos fazer livro e contar coisas do Japão. A gente pode até colocar como título da live. Muito obrigada, querida. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada a todos que assistiram. Um beijo, Deia, Lucimar, Renata Fontes, Magda, Amanda, Roseli, Adriana, Karen, Kathleen, Kátia, Luciana, Juliana Furiato, Fernanda, Gerlânia, que mais? Isso, né? Acho que as que estão aqui que eu estou conseguindo ler. Então, obrigada e boa noite para todos. Boa noite, gente. Até a próxima. Bom dia no Japão! Obrigada. Tchau, tchau.